Bom, primeiramente, muitas mensagens agradecendo os esclarecimentos do Dr. Vitor. Algumas perguntas muito interessantes que eu coletei aqui. Uma delas da Clívia Carciolo, da Holanda. Ela pergunta sobre a vacina spray. Se o senhor tem informações sobre esse tipo de vacina. Outra pergunta, várias pessoas perguntaram sobre a questão das doses, né? E aí é uma pergunta talvez também para a Evelise, que aqui na Holanda o tempo entre a primeira e a segunda dose ela é menor do que no Brasil. Então, se existe essa diferenciação desse período entre duas doses, né, no Brasil e na Holanda, o que está acontecendo aqui na Holanda? A pergunta é essa, da Clívia. E mais duas pessoas perguntaram sobre essa questão das doses da vacina. A Dora pergunta sobre a vacina Janssen, que é uma vacina que você só toma uma dose. E por que essa vacina você só toma uma dose e todas as outras você toma 2 doses? E aí, complementando, vem a pergunta da Margot também aqui da Holanda, perguntando ao Dr. Vitor se tomar só a primeira dose e não tomar a segunda dose da vacina, o que acontece? Deixa eu começar pela última, porque eu acho que ela é muito importante. Na verdade, assim, vamos falar das vacinas de 2 doses. Todos os estudos, Isabela, que foram feitos em termos de eficácia, têm a ver com o uso de 2 doses. No caso aqui da Coronavac no Brasil, com intervalo de até 28 dias. No caso da AstraZeneca, 12 semanas. Pelo que eu sei, eu acho que Pfizer e Moderna com um prazo aí também de 28 dias, aparentemente. Você só tem... Se uma vacina que foi estudada alcança eficácia com 2 doses, se a pessoa faz uma dose só, o que é de se esperar é que ela não alcance a imunidade que foi estudada, a imunidade que está, entre aspas, vamos dizer assim, prometida, né? Que é esperada. A Janssen produziu uma que alcançou com imunidade com uma dose só. Viva a Janssen, porque, evidentemente, que se a gente consegue ter uma vacina só, fazer uma dose única, é melhor. Mas veja você o seguinte, nós não sabemos, inclusive ainda, nós não sabemos qual é a duração dessa imunidade. Será que quem vacinou agora, janeiro e fevereiro, ou no caso aqui meu, por exemplo, vacinei no final de janeiro e vou vacinar perto do final de abril, será que no início de 2022 vou ter que fazer novamente? Não se sabe ainda a duração. Por isso que eu acho que a ideia de cautela ela é interessante, porque ou bem nós vamos conseguir ter muita gente vacinada e aí poder ter os estudos necessários, ou bem tudo vai ser muita especulação. Nós não sabemos sequer, assim como nós não sabemos ainda o grau de resposta, de fato, em relação às variantes, nós não sabemos o grau de duração dessa imunidade que as vacinas vão nos propiciar. Infelizmente, a gente não tem ainda essas informações. Eu não sei, eu precisaria ler sobre essa história de vacina. Eu sei que tem estudos em relação a spray, em relação a como se toma um remédio, tomar uma vacina por via oral. Tudo isso seria muito interessante. Mas eu acho que isso ainda está em fase de estudos, de ensaios clínicos. Eu não sei exatamente em que fase isso daí se encontra. Eu não sei se as perguntas... Acho que a Evelise ia falar sobre o período entre as 2 doses. Coisa do período, vacina, né? Do período, porque aqui foi feito um período maior entre a primeira dose e a segunda dose.
o ministro da Saúde explicou isso. Ele queria, porque havia um atraso na entrega das vacinas, e ele queria atingir, com a primeira dose, a maior parte da população possível, né? Então, ele usou esse artifício de fazer o tempo maior dentro da tolerabilidade dos estudos, né, que era um máximo de 6 semanas. Não sei exatamente o período, eu não sei, mas eu sei que foi dentro da tolerabilidade da vacinação, dos estudos, porque se for um espaço muito grande, você vai perder a sequência, né? Havia um momento que você precisava vacinar. Então, ele usou esse mecanismo, mas isso não, de forma nenhuma, diminui a eficácia da vacina, a formação da eficácia. A pergunta da Margot Dalla sobre as pessoas que tomam uma dose só. Doutor Vitor, doutora Evelise, vocês têm alguma informação que ele acabou de responder. Eu respondi, Isabela, mas eu respondo de novo. As pessoas que tomarem uma dose só, elas, na verdade, estão abrindo mão, enfim, provavelmente elas não vão alcançar a imunidade que foi alcançada ou que foi descrita nos estudos de fase 1, 2 e 3 em relação àquelas vacinas. Quer dizer, a imunidade, de fato, seja para a AstraZeneca, seja Pfizer, seja Moderna, ela só vai ser alcançada, a chance de alcançá-la através da vacina é de acordo com a recomendação do fabricante, qual seja 2 doses e naquele prazo. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que a gente vai ter, provavelmente, um menor alcance imunológico. Inclusive, é uma pergunta muito boa, que aqui no Brasil, inclusive, a gente tem notícia de um certo percentual de pessoas que recebeu a primeira dose, já podia ter retornado para fazer a segunda e não retornou. Isso é um problema muito sério, porque a gente reduz o alcance da vacina, né? Com certeza. Ok. A Roberta de Abreu, de Brasília, ela comenta a situação de Brasília, né, situação crítica, onde as taxas de contaminação e morte estão muito altas, e ela comenta também que os testes, né, para saber se a pessoa está infectada ou não, são muito caros e não estão disponíveis em todos os postos de saúde. Então, a pergunta dela é a seguinte: as pessoas contaminadas de forma leve, que não tem como serem atendidas nos hospitais, porque agora os hospitais estão dando prioridade aos casos graves. Como essas pessoas devem se tratar em casa? Além de hidratação, monitorar a febre e se alimentar bem, será que elas devem tomar algum tipo de anti-inflamatório ou antigripal? Quais são as indicações para essas pessoas que ficam em casa contaminadas? Veja, vamos agora aqui É o tema do nosso... Não tem problema, mas rapidinho e tal. Eu acho muito importante, então, uma coisa importante das pessoas terem acesso é a coisa do oxímetro. Se for possível, ter acesso ao oxímetro, porque esse é um parâmetro clínico, talvez o mais importante. Usar antitérmico se tiver febre. Agora, eu acho que ninguém deve ficar passando mal, aquela coisa do fique em casa tem um limite que é o bem-estar das pessoas. Qualquer pessoa, seja na Holanda, seja no Brasil, que não estiver se sentindo bem, deve procurar um serviço de saúde, porque, enfim, nós soubemos de muitos casos de pessoas que agravaram em casa sem terem acesso ao serviço de saúde. Então, ninguém pode ficar em casa passando mal, tem que procurar um serviço de saúde, ir numa UPA, ir numa clínica da família, ir numa policlínica, onde for. Isso vale para o Brasil, isso vale para a Holanda, isso vale para qualquer canto do mundo. Ok.
Tem uma outra pergunta. Posso completar só uma coisinha? Eu não sei se é exatamente, mas é relativa a outra pergunta. A imunidade que a doença provoca pode ser medida pela IgG, pelo exame, né, o exame sanguíneo. Agora, a imunidade da vacina não é medida pela IgG, para as pessoas não saírem fazendo o teste, gastarem dinheiro com o teste sanguíneo para ver se a vacina está funcionando. Evelise, essa tua pergunta é ótima. Eu vou, inclusive, mandar para você, e você distribui para o pessoal, porque é facilmente um documento da Fiocruz, e também acho que da Sociedade Brasileira de Infectologia, a respeito disso. Não está sendo recomendado fazer exames que tentem avaliar essa imunogenicidade. Por quê? Porque, inclusive, você tem formas de resposta que não são só disso que nós chamamos de imunidade humoral. Você tem uma coisa de imunidade celular também. Então, na verdade, também não adianta gastar dinheiro com isso, nem de uma forma, nem de outra. E, na verdade, isso, muito mais aguardar a data da segunda dose, para quem for de segunda dose, e continuar mantendo as medidas de precaução, as medidas de proteção. Eu queria comentar só duas coisas, porque daqui a pouco a gente vai encerrar, e eu preparei aqui, que era dizer o seguinte: todo mundo acima de 18 anos, e, bom, a partir dos 65 anos de idade, não há ainda, mesmo essas empresas, essas que produziram, não tem tanto número suficiente das pessoas acima de 65 anos. Mas eu quero dizer que todo mundo acima dos 18 e entre os 65 deve se vacinar, inclusive as pessoas que têm doença com imunossupressão, né? Seja do ponto de vista biológico, seja porque faz uso de medicamentos. Não há risco em fazer a vacina. Acho que isso é muito importante, e ao contrário, essas pessoas estarão mais protegidas. Mas também, e eu fui olhar a bula desses medicamentos, evidentemente que, como a resposta é individualizada, é possível, não estou dizendo que seja provável, mas é possível que pessoas que têm doença imunossupressora, pelo motivo que for, elas possam ter uma resposta imunológica que não seja a melhor possível. Então, duas coisas diferentes. As pessoas com doença imunossupressora podem fazer a vacina. 2, é possível que a resposta dela não seja igual ou a melhor comparando com uma pessoa que não tem doença imunossupressora. Acho que isso é muito importante. Então, pessoas que sejam portadoras do HIV podem fazer, pessoas que são transplantadas e fazem uso de medicação imunossupressora podem fazer. Acho que isso é muito importante, acho que isso é muito bacana, porque é possível que entre as pessoas que nos escutam tenham parentes, enfim, ou sejam pessoas imunodeprimidas, então acho que isso é legal. A outra coisa que eu ia comentar é o seguinte: doenças pré-existentes, então, se o sujeito é diabético, se ele é hipertenso, se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, também devem fazer a vacina. As doenças pré-existentes não são um impeditivo, ao contrário, elas são um motivo a mais para que as pessoas sejam vacinadas. Enfim, deixa eu ver o que mais. Sim, uma outra informação importante. Eu estou com uma febrinha, eu estou gripado, eu posso vacinar? Pode. Quem não deve vacinar nessa circunstância sejam pessoas que estejam com uma doença febril importante, entendeu? Febre alta, nitidamente estejam com um quadro infeccioso agudo. Essas pessoas, evidentemente, que devem esperar melhorar o seu quadro, até porque, inclusive, isso pode ser Covid também. Bom, e aí também uma outra coisa importante que vocês não me perguntaram, mas eu já vou falar. O intervalo de pelo menos um mês entre a dose de Covid
e outras vacinas. Então, eu não sei se é o caso aí dos Países Baixos, questão da vacina contra a influenza. Tem que dar um intervalo de pelo menos 1 mês entre uma vacina e a outra também. E, da mesma forma, o que eu ia comentar? Sim, e quem teve Covid também, aguardar pelo menos 1 mês entre ter tido Covid, o início dos sintomas, ou o PCR, né, que confirma a Covid, e também se vacinar também. São outras coisas importantes. Tá? Então, ninguém que esteja com suspeita de Covid vai lá e se vacina e tal. Ao mesmo tempo, vocês vão assistir pessoas que se vacinaram e vão ter Covid. Ou porque foi só a primeira dose, ou porque, e aí, foi fazer a dose, mas tinha tido contato e a coisa já estava ali no período, né, de incubação. Enfim, tem várias hipóteses. Mas intervalo entre vacinas e intervalo também de ter tido Covid e se vacinar também. Tá bom? O som que eu tinha tirado. A gente está encerrando essa entrevista. Somos agradecidíssimos da sua pessoa. Tem 2 perguntas que a gente não deu para fazer, mas eu acho que elas estão contempladas. Que uma foi do Rei, que era se tem pessoa que tenha menos, tenha certa imunidade natural, convive com pessoas com Covid e não pega, mas eu acho que o senhor já respondeu que é importante vacinar mesmo assim. Né? Com certeza, sim. Todo mundo tem que se vacinar. Não tem hipótese. Em relação a gestantes, não tem estudos suficientes, então não tem se recomendado vacinar gestantes, mas isso sempre também é uma decisão do paciente, da pessoa e do médico que a acompanha. Eu tenho uma amiga aqui, enfermeira, médica, está grávida pelo 3º filho, e decidiu se vacinar, entendeu? Porque numa avaliação de custo-benefício, e acho que junto com o médico dela, chegaram à conclusão que ela devia se vacinar e ela se vacinou. Mas, de qualquer maneira, não é assim, a recomendação dos laboratórios não é de vacinação de crianças, não é de vacinação de gestantes, enfim. Mas isso a gente vai tendo respostas ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Luísa. Sim. Eu acho que tem só uma última pergunta que eu acho importante, mas na verdade nem é para o doutor Vitor, é mais mesmo para a Evelise, porque como a gente tem muita gente assistindo daqui da Holanda, teve uma pergunta feita pela Dalva Marçal, que mora aqui na Holanda. Ela pergunta onde podemos tomar a vacina aqui na Holanda, quais são as orientações. Eu acho isso importante para o público, né, que está nos vendo agora. Só para finalizar aí essas perguntas. As vacinas estão sendo dadas de idade, né, de cima para baixo, né, dos mais velhos para os mais novos. Luísa, você já recebeu o seu convite para ser vacinada? Não. A Luísa está por volta dos 70, né? Então, eles estão lá pelos 80 anos. Meus pacientes são todos acima de 80 anos, eles todos foram vacinados já. Então, as pessoas estão sendo chamadas e as pessoas entre 60 e 65 anos estão sendo vacinadas paralelamente com a AstraZeneca, né? Fora alguns grupos de trabalho, grupos de pessoal que trabalha em saúde. O grupo entre 60 e 65 está sendo vacinado, chamado pelos médicos de família. Eles estão sendo chamados e estão sendo vacinados. E, então, você aguarde a sua vez, calmamente. É o jeito. Todo mundo vai chegar lá. Né? Louca para estar vacinada. Meu marido já foi. Inclusive, o pessoal, os indocumentados, vão ser chamados pela Cruz Vermelha, porque a Holanda vai vacinar todo mundo. Ótimo. Isso é muito importante, né? O pessoal saber que todo mundo terá acesso à vacina. Né? Ótimo, isso é muito legal mesmo.
Doutor Vitor, super obrigada pela ceder seu tempo a nós aqui, que vivemos tão longe, mas o Brasil continua dentro da gente. Você vê que veio pergunta de Brasília junto com as nossas perguntas. A gente continua sendo uma grande comunidade de brasileiros pelo mundo, né? Eu queria... Bom, eu só realmente quero agradecer. É óbvio que, de início, foi atender o pedido de uma pessoa muito querida, muito amiga, que é a Evelise, que a gente já não se vê há muitas décadas, mas eu continuo gostando muito dela, da forma como gostava na época de faculdade, um pouco depois. Mas é um prazer, enfim, colaborar com brasileiros, onde estejam, e também por conta desse bonito trabalho aí que eu acho que vocês fazem, que eu, inclusive, não conhecia, mas já passei a admirar desde das informações que eu recebi, principalmente hoje. Tá? Então, eu estou à disposição de vocês. Se tiver faltado alguma coisa que tenha ficado incompleta ou não completamente entendida, vocês me sinalizem depois, que eu escrevo, eu mando. É bom lembrar também a comunidade que a vacina é gratuita, que algumas pessoas recebem o convite direto da GGD, foi o caso do meu marido, e eu vi que o marido de uma outra pessoa que mandou comentário aqui também. Mas também os House Arts, eu acho que também estão fazendo, né? Não sei. Tudo parece... é gratuito, tudo é gratuito. Todas... Exato. E, então, é uma esperança também, mesmo quem não está registrado, que vai ter direito também à saúde, será para todos essa questão da vacina. Abrangeu uma grande gama de perguntas, né, de questões. Bom, a principal recomendação que eu entendi foi fica em casa. Todo mundo vacinou, continua em casa. Isso aí. Eu queria agradecer também, Luísa e Evelise, e como representante, né, hoje aqui da mesa de bem-estar e saúde, mais uma vez lembrar que nós fazemos mensalmente palestras sobre todo tipo de tema relacionado a bem-estar e saúde, mas também ligados à Covid. Então, se as pessoas tiverem ideias e perguntas, quiserem, enfim, sugerir temas relacionados à Covid, à pandemia, que entrem em contato conosco, que a gente organiza com o maior prazer essas palestras informativas online também, nesse momento. Isso. Se inscreva no canal, não é monetarizado, mas é importante você se inscrever, ativar o sininho, para poder, então, saber quando há alguma coisa que interessa à comunidade. Perfeito? Canal do YouTube do Conselho de Cidadania nos Países Baixos e também na parte de cultura, o Facebook da Mesa de Cultura. Tá? Por favor, se inscrevam e sigam. Um bom domingo para todos. Aproveitem esse final de domingo e início de primavera. Tudo de bom.